Boa noite a todos. A paz de Jesus em nossos corações. O tema hoje é doutrina espírita e suas práticas. Começamos com uma definição. O espiritismo é uma doutrina filosófica, de fundamentos científicos e consequências morais. Doutrina. Eu confesso para vocês que no meu começo, jovenzinha, no movimento espírita, eu ouvia falar assim, porque a doutrina espírita, porque essa doutrina de luz, porque essa doutrina santa, eram os companheiros falando. Eu me emocionava e repetia, porque essa doutrina santa, mas eu não sabia o que era uma doutrina. Eu não entendia ainda, eu era jovenzinha, né? Não tinha um estudo maior. Agora a gente sabe que doutrina é um conjunto de princípios que servem de base a um sistema, pode ser científico, filosófico, político, religioso. No nosso caso vai ser filosófico e religioso especialmente. Mas são aqueles princípios que nós já conhecemos, não é? A doutrina espírita, ela se baseia em certos pontos que estão harmoniosamente entrelaçados. Um não contradiz o outro, um precisa do outro. É o todo dessa doutrina, o conjunto desses princípios. Então, se não for assim, não é uma doutrina. No caso do espiritismo, de fato, é uma doutrina, é um conjunto de princípios, não é? Quando nós falamos essa definição, nós estamos já anunciando que o espiritismo tem um aspecto tríplice. Ele pode ser encarado tanto como ciência, como filosofia ou religião. É interessante que muitas pessoas acreditam, não, o espiritismo é uma ciência. E outros propõem, não, é uma filosofia. E quando se quer falar que ele é religião, o pessoal ainda fica mais difícil de aceitar, não é? Entretanto, é realmente o espiritismo um conjunto de princípios, uma doutrina, e ele tem um aspecto tríplice, sim. Vejamos como ciência. Toda ciência tem um objeto do seu estudo. No caso do espiritismo, estuda os espíritos. Assim, especificamente, eu creio que não há outra doutrina. Há doutrinas que estudam a paranormalidade, os sentidos das pessoas, mas, em verdade, estudar os espíritos, porque já há aí uma afirmativa, não é? Que existem espíritos. Então eu creio que é o espiritismo mesmo, a doutrina que estuda os espíritos. O que estuda sobre os espíritos? A origem deles, a natureza, qual é a destinação para eles, o meio ambiente em que eles vivem e como é que eles mantêm relações com o nosso mundo corporal, material. Como é uma ciência nesse aspecto, precisa de um método para estudar o objeto que ela deseja conhecer. Então, no caso, Kardec utilizou o método experimental, o mais adequado para esse tipo de investigação. Inclusive, ele utilizou a mediunidade para experimentar. Sem a mediunidade, como poderíamos experimentar a presença, a manifestação dos espíritos, não é? Mas Kardec usou o método experimental. Dizia ele que ante fatos novos que se apresentam, que fatos novos? Os espíritos falando, agindo, comunicando-se, eles estão intervindo no nosso meio, no nosso mundo. Então são fatos novos, a presença dos espíritos, a ação deles. E esses fatos não podem ser explicados pelas leis conhecidas. É um fato novo, é um objeto novo de estudo. Não, as leis conhecidas até aqui não podem explicar. Mas Kardec avisava para não elaborar teorias preconcebidas.
seria um engano, não encontraríamos a verdade. Como ele fez então? Ele dizia para observar, comparar, analisar, procurar remontar dos efeitos às causas, por dedução e pelo encadeamento lógico dos fatos. Mas olha, principalmente isso foi muito inteligente da parte de Kardec, não admitindo por válida uma explicação, senão quando resolve todas as dificuldades da questão. Enquanto não resolver todas as dificuldades da questão, nós ainda estamos examinando, mas não podemos fechar o quadro. É preciso tomar esse cuidado. Por isso, quando nós vemos as exposições de Allan Kardec, as afirmativas, elas estão perfeitas. Por isso elas perduram sempre. Claro que ainda teremos o avançar do conhecimento humano, mas em relação ao que foi apresentado não temos dúvida. Vejamos como Kardec começou a obter os primeiros resultados da sua pesquisa. Ele verificou que os espíritos são as almas dos homens que já viveram aqui na Terra. Como é que ele soube? Porque de início Kardec não pensava em espíritos. Ele pensava uma inteligência, algo é inteligente, mas ele não afirmava o que era. Ele não partiu da ideia preconcebida de espíritos, mas os próprios manifestantes disseram: nós somos as almas dos homens que já viveram na Terra. Então verificou-se isso, espíritos são as almas dos homens. As comunicações dos espíritos provam a existência do mundo invisível e informam a nós todos algo a respeito desse mundo que a gente não vê, que a gente não toca, mas é perfeitamente real. E os espíritos não são todos iguais. Outra coisa interessante, porque talvez que antigamente se pensasse os espíritos e nós uniformizávamos. Espírito é espírito. Mas agora a gente sabe, não, os espíritos não são todos iguais, nem em saber, nem em capacidade. Uns estão mais desenvolvidos do que outros. E qual a importância desse conhecimento, dessa análise de que eles não são todos iguais? É que nós vamos compreender que quando um espírito se manifesta, ele dá a sua opinião pessoal. Não quer dizer que porque o Espírito falou, ele disse a verdade perfeita. É a opinião de alguém que já viveu na Terra, está vivendo do lado de lá. E ele pode ter a sua opinião, como nós temos também, não é? Naturalmente que nós vamos encontrar um consenso geral e partiremos então para a constatação das verdades fundamentais. Mas um espírito isoladamente, ele não forma a informação verdadeira para nós, não é? Os espíritos não são imutáveis, eles mudam. Mudam como? Aprendendo, aperfeiçoando-se. Isto eles fazem por si mesmos, como nós aqui na Terra, não é? Nós aprendemos muita coisa por nós mesmos, observando, sentindo, vivendo, mas também aprendemos com o influxo de outros, que nos chamam a atenção, que nos dão demonstrações. O mesmo ocorre com os espíritos. É por isso que costumamos dizer, espírito é gente. Fica mais fácil, não é? De nós aceitarmos. Espírito é gente como nós, tá? E como eles mudam? Eles podem progredir. Estamos chegando numa lei que rege a vida dos espíritos, a progressão dos espíritos. Como é que nós vamos fazer? Agora que entendemos que eles se modificam, nós vamos deduzir as consequências desse entendimento. Cada espírito agora, ele está agindo segundo o seu grau de evolução. Ele fala o que ele pensa, o que ele entende, o que ele sabe. Mas ele continua progredindo. O desenvolvimento dele não estacionou, vai adiante. Então esse comportamento dele, o entendimento dele poderá mudar. Os espíritos podem se modificar. Eles progridem.
Aí, finalmente, neste campo dos espíritos, como eles são, a sua evolução, aí Kardec tem a teoria que explica e resume os fatos. É a lei de progresso, que está lá em O Livro dos Espíritos. Um dos princípios básicos. E a teoria explica perfeitamente tudo em relação ao espírito e o seu desenvolvimento, o seu progresso. Muito interessante. Mas e daí? Qual é a aplicação prática? Ah, sim, porque as ciências podem ter aplicações práticas, úteis, não é? Então nós vamos ver qual é a aplicação prática para nós de conhecermos a existência dos espíritos. Não são todos iguais e eles progridem. Vamos compreender cada pessoa, o espírito, encarnado ou não. Ele está num grau de evolução determinado, que ele alcançou, que ele conquistou. Nesse grau de evolução em que ele se apresenta, ele não está desenvolvido totalmente, ele pode ser aperfeiçoado. Então podemos educar o espírito humano, encarnado ou não, podemos educá-lo para que melhore o seu comportamento. Eis aí então a aplicação prática. É possível agir para aperfeiçoar os espíritos no seu desenvolvimento. A doutrina espírita, ela precedeu, ela veio antes das ciências do paranormal que a gente conhece na atualidade. Por exemplo, a metapsíquica. Ai, me perdoem que eu esqueci de passar para a nossa irmã, vocês não puderam acompanhar. Ela vai apresentar e rapidamente depois eu ponho a sequência, não é? Porque nós queremos falar da metapsíquica de Richer. Em 1905 ele propôs esse termo para designar uma ciência que tem por objetivo os fenômenos mecânicos ou psicológicos. Fenômenos que são devidos a forças que parecem serem inteligentes ou a poderes desconhecidos, latentes na inteligência humana. Nós vemos que Richer não faz a afirmativa de espírito. Ele fala uma inteligência, um poder desconhecido. Em Kardec nós já temos a afirmativa muito mais clara. Entretanto, apesar de já existir a doutrina espírita, Richer fez o seu estudo dentro dos limites que ele encontrava para si mesmo, não é? Então nós vemos aí a metapsíquica. Mas também nós tivemos a parapsicologia. É um processo científico de investigação dos fenômenos inabituais, que não acontecem sempre. São fenômenos de ordem psíquica ou psicofisiológica. E a parapsicologia não é uma ciência, ela é uma disciplina científica. O seu lugar científico está dentro da psicologia. Herculano Pires, o grande estudioso da doutrina espírita, ele escreveu um livrinho a respeito. Quando surgiu a parapsicologia, ele logo se aprofundou no assunto e publicou um livrinho esclarecedor, Parapsicologia e suas perspectivas. Temos também a psicobiofísica. Eles acreditam que são já uma ciência. Qual o objetivo dela? Conhecer as relações existentes entre os fenômenos psíquicos, biológicos, físicos, mas tudo em relação ao ser humano, centrado no ser humano. Henrique Rodrigues, outro estudioso espírita, na ocasião também escreveu um livretinho, esse era um livretinho mesmo, Em Busca da Matéria Psi. E a gente então conhecia bastante coisa a respeito da psicobiofísica. Psicotrônica faz o estudo e aproveitamento de uma energia que eles chamam de vital, bioplasmática. E eles dizem que todos os seres humanos possuem essa energia, possuem mesmo. Mas até recentemente, essa energia era ignorada, marginalizada pela ciência ocidental. Nós estamos verificando no aspecto científico do espiritismo. E nós perguntamos onde é que se encontra esse estudo
do aspecto científico do Espiritismo. Um dos seus aspectos pelos quais ele pode ser encarado, estudado. Onde que está? Você sabe em que livro? Allan Kardec escreveu 5 obras, não escreveu? O Pentateuco Espírita. Em O Livro dos Médiuns, no frontispício de O Livro dos Médiuns, Allan Kardec escreveu Espiritismo experimental, específico, não é? Para o campo da ciência, do método experimental que ele endossou. E é interessante porque no Livro dos Médiuns, Kardec absolutamente não fala em termos religiosos. Não pode. É um livro de espiritismo experimental, é uma parte de ciência. Como é que ele vai entrar com religião? É verdade que ao fim de O Livro dos Médiuns, ele coloca manifestações de espíritos para análise, para estudo de como eles falam, como se apresentam. E ali então temos algumas manifestações de espíritos falando de Deus. Mas, em verdade, o livro todo é um manual, é um estudo de ciência. Vejamos agora como filosofia, um outro aspecto do Espiritismo. Alguns brincam e dizem que filosofia é aquela ciência sem a qual tudo continua tal e qual, continua da mesma maneira. Mas não, precisamos pensar, nós temos a razão e naturalmente fazemos prescrições com ela. A filosofia espírita, nós tivemos aí uma informação nova, descobertas, revelações e pesquisas. Então agora nós vamos tentar fazer a interpretação da natureza, dos fenômenos. E agora nós reformulamos o mundo. O nosso ponto de vista, como vemos o mundo, modifica completamente. Toda a realidade da vida muda para nós quando nós temos essas novas descobertas, essas revelações. E quando pesquisamos, quando experimentamos a respeito. A parte filosófica do Espiritismo trata dos princípios e dos fins, da origem e destinação do universo. Responde aquelas perguntas tradicionais: quem somos? De onde viemos? Por que estamos aqui? Para onde iremos? E nos dá uma filosofia de vida, um modo de encarar a realidade, o mundo, os seres, nós mesmos. Temos os princípios fundamentais do Espiritismo. Vocês sabem quais são? Estão lembrados? Como é que começa o Livro dos Espíritos? Deus. Kardec começa com a ideia de Deus, depois a criação, os espíritos, a evolução, e vai por aí adiante, não é? Então vamos encontrando os princípios da doutrina espírita, em que ela se baseia. Nós temos as afirmativas, admiráveis. Esses princípios fundamentais estão consubstanciados em O Livro dos Espíritos. É a base da doutrina. Claro que nós temos as outras obras que explicam mais, detalham mais, mas as afirmativas básicas do Espiritismo estão em O Livro dos Espíritos, seus princípios fundamentais. O Espiritismo é aceito como filosofia, é aceito oficialmente no Brasil e no exterior. Isto é muito interessante. Eles aceitam como filosofia o Espiritismo, não é? Vejamos, porém, agora como religião. Agora é o que nos interessa mais. Porque nós não somos cientistas, nós não somos propriamente filósofos. Então o aspecto que mais nos interessa, aqui no Brasil pelo menos, é religião. Nós tivemos aí conclusões baseadas nas provas da sobrevivência humana após a morte. Nós vamos ter algumas consequências disto que nós verificamos e aprendemos.
Então agora a realidade conhecida vai se projetar no plano das relações entre o homem e a divindade, a criatura e o Criador. Mas não é isso que a religião faz? Religa o ser humano ao seu Criador? Então nós estamos entrando aqui no campo religioso. Allan Kardec comenta que há duas alavancas para o pensamento humano. Um deles é a ciência, que estuda os fenômenos do mundo material. E o outro é a religião, que estuda os fatos do mundo moral. Repararam? A religião estuda os fatos do mundo moral. Moral que diz o que está certo, o que não está certo, o que é bom, o que é o bem, o que é o mal. Então, quando Kardec falava na definição consequências morais, ele estava querendo dizer consequências religiosas. Porque para ele, a moral é que estuda a religião é que estuda os fatos morais. Então, consequências morais são consequências religiosas. E é principalmente por essas consequências religiosas que se deve encarar o Espiritismo. Não é porque somos brasileiros, não é porque somos sentimentais, não é porque somos apegados à ideia da religião. É porque daqui a pouco vamos verificar. É o arremate, é a conclusão, é o fim último. O Espiritismo revive, restaura e complementa o cristianismo. Parece que nós somos pretensiosos, não é? Não, mas é a prática que vai nos dizer. A doutrina de Jesus está lá no Evangelho, mas está numa linguagem alegórica, parabólica. Muita gente lê e não compreende, não consegue retirar o sentido daquela parábola, aquela linguagem que parece um tanto estranha, fora da nossa época. Mas a doutrina espírita toma as mesmas mensagens e faz o esclarecimento, o estudo, a explicação e coloca atualizada para o dia de hoje. Confirma os feitos de Jesus. Isso é importante, porque muita gente, quando lê o Evangelho, diz: parece história da carochinha, é muito fantástico, é irreal, absurdo, como é que pode? Isto são histórias antigas. Mas a doutrina espírita confirma os feitos de Jesus, porque vai falar da ação do Espírito sobre os fluidos, explicando uma série de fenômenos. Jesus dizia: o que eu faço, vós o podeis fazer também se tiverdes fé. Naturalmente que nós ainda não temos essa fé, conhecimento espiritual e que leva à ação em tão alto grau como Jesus, mas muitas coisas nós já conseguimos fazer como nosso mestre. Nós estamos aprendendo, somos seres espirituais e com o nosso pensamento, sentimento e a vontade, nós produzimos efeitos sobre os fluidos, influenciamos pessoas. Então, quando Jesus realizou uma série de fenômenos, por que não? Nós vemos a aplicação de passes, conseguindo melhorar pessoas. Talvez a gente não cure um cego de nascença, como Jesus fazia, mas ajudamos muitas pessoas a melhorarem na sua saúde. Então, os feitos de Jesus saem do folclórico, do quimérico, para a realidade. Nós não duvidamos de que Jesus tenha produzido fenômenos admiráveis. O Espiritismo também faz a complementação dos ensinos, porque Jesus disse: eu tenho mais coisas para vos dizer, mas não as podeis suportar ainda. Então deixou para o Consolador prometido, não é? E a doutrina espírita vem, retoma os ensinos de Jesus, confirma, explica e parte para o avançar, desenvolver ainda mais novas revelações. Então o Espiritismo é mesmo uma religião. Eu fico pensando que Allan Kardec não tinha ideia de formar um movimento religioso. Ele dizia isso nas primeiras informações, quando ele começou a falar da realidade do mundo espiritual. Ele pensava que
que estas informações, estes conhecimentos, iriam fortalecer todas as religiões, iriam dar comprovação a todas as religiões. Era isso que ele pensava. Mas as religiões tradicionais, de mais poder, elas se fecharam às ideias que o Espiritismo trazia. E como se fecharam as ideias, elas ficaram soltas, elas ficaram isoladas. E naturalmente contaram com adeptos e acabaram formando um novo grupo religioso, não é? Mas não era propriamente de início a intenção de Allan Kardec. Agora ele confirmou que o Espiritismo era uma religião, naquele sentido filosófico, o laço que une as criaturas, não é? É uma religião. Mas é uma religião que não tem aparatos formais, não tem dogmas de fé, não tem rituais, não tem sacramentos, não tem sacerdócio organizado, nem parece uma religião. Não parece, mas é. É uma religião espiritual. Mas que religião esquisita! Concorda com o que Jesus ensinou. Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eis aí, essa que é a adoração. Esse que é o Deus que nós aprendemos com a doutrina espírita e como cultuá-lo. Então, o Espiritismo é realmente uma religião, mas não tem formalidade alguma. Ela é diferente das religiões tradicionais, mas não deixa de ser uma religião. O Espiritismo é cristão. Outro ponto, porque às vezes as pessoas dizem: vocês não são cristãos. Como não somos cristãos? Eu acho que é porque não endeusamos Jesus. Só pode ser por isso. Porque eles acreditam que Jesus é Deus. E nós esclarecemos que Jesus é criatura, mas não é criador. Então nós não endeusamos Jesus, não colocamos Jesus no lugar de Deus, absolutamente. Mas os espíritos, quando Kardec perguntou a quem Deus teria colocado como guia e modelo para a humanidade, eles responderam: Jesus. Os espíritos apresentaram Jesus como modelo, a perfeição moral a que o homem pode aspirar aqui na Terra. Realmente, nós temos reverência por Jesus, respeito, amor. Nós reconhecemos nele o caminho da verdade e da vida, como ele mesmo se afirmou, não é? Ele disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Espera lá, mas nós já tivemos outros grandes instrutores espirituais. Não foi só Jesus, não. Nós tivemos grandes instrutores espirituais que também conduziram as criaturas para Deus. Mas Jesus não está dizendo que outros não conduziram. Ele está dizendo para aquele povo ao qual ele está passando a instrução, ele está dizendo que para eles ele é o caminho da verdade e da vida. Eles não conhecem outro. Poderá existir para outros povos, em outras épocas, instrutores igualmente valiosos. Se bem que eu vejo uma diferença. Todos eles ensinaram, falaram, mas Jesus viveu. Jesus não ensinou só, Jesus viveu. Tudo que ele ensinou, ele exemplificou. Até mesmo no modo como ele encarou a desencarnação e como fez o ressurgimento para comprovar que a vida continua. Então Jesus realmente é superior a esses outros instrutores, mas nós reconhecemos o valor deles. Eles também conduziram as criaturas para Deus. Porque então nós pensaríamos que alguém que segue o budismo não encontra Deus. Porque como ele não é cristão, não seguiu Jesus, não chegou a Deus. Gandhi chegou a Deus, eu tenho certeza. E ele não era cristão. Ele não estava ligado ao Cristo especificamente. Porque ele pertencia a um povo que recebeu uma informação diferente e ele foi fiel e desenvolveu. Ele chegou a Deus. Então há outros caminhos. Mas Jesus falava para o seu povo e fala para nós, aqueles que querem segui-lo. E nós somos cristãos sim, porque seguimos ao Cristo. Eu acho que a definição mais simples: quem é cristão? Quem segue ao Cristo, quem vive segundo os seus ensinamentos. Bom, a gente não faz isso perfeitamente, mas quanto possível estamos fazendo.
Temos aí o aspecto religioso do Espiritismo. Fica especialmente evidenciado em quais livros da codificação? Em quais? O Evangelho segundo o Espiritismo, mas não só, também no livro O Céu e o Inferno. Lá também temos conhecimentos formidáveis do aspecto religioso do Espiritismo. Há uma frase que se atribui a Bezerra de Menezes. A propósito, vão fazer um filme sobre Bezerra, fizeram já um filme sobre Bezerra de Menezes. O Carlos Vereza vai interpretar, não é, Bezerra de Menezes. Já está pronto o filme, parece que ia ser lançado no Nordeste e na Bolívia, inicialmente, para depois ser lançado no circuito geral. De Bezerra de Menezes, se diz que é uma frase que eu admiro, que eu acho que resume maravilhosamente a nossa atitude. Estudar Kardec para viver Jesus. O nosso estudo do Espiritismo é esclarecedor, avança nas informações sobre quem nós somos, de onde viemos, para onde iremos, retoma o ensinamento de Jesus, mas principalmente nós aprendemos com a doutrina espírita, quando nós estudamos a obra de Kardec, que codificou os ensinos dos espíritos, quando nós estudamos essa doutrina santa, essa doutrina de luz, nós só fazemos entender que Jesus é realmente um mestre verdadeiro, que o caminho que ele indicou é o que devemos seguir. Então, quando nós estamos esclarecidos pela doutrina espírita, aí nós temos a coragem e nós sentimos a necessidade de seguirmos Jesus. Antes a gente conhecia Jesus, achava lindo Jesus, mas parecia algo irreal. Agora não, ele é o nosso mestre. O que ele fala é realmente verdadeiro e funcional. E não há realmente outro modo de progredir senão seguindo os seus ensinamentos. Então estudamos Kardec para viver Jesus. Sintetizando um pouquinho, queremos experimentar, conhecer, explicar os fenômenos? Ciência espírita. Estamos procurando entender a solução dos porquês e paraquês da vida universal? Filosofia espírita. Mas só ciência, só filosofia não nos leva à verdadeira realização do nosso eu. Só quem experimenta, indaga, mas porque quer agir segundo a moral cristã, só essa pessoa alcança do Espiritismo a finalidade última e recolhe do Espiritismo o benefício maior, que é o aspecto religioso, é a religião espírita. Vejamos agora o que o espírita faz para cultivar suas faculdades espirituais, para se relacionar com o plano espiritual. O que nós fazemos? Quais são as nossas práticas? Prece, meditação, irradiação, vibração, que vocês estão começando a fazer, não é? Ao final da aula sempre há. Fluidificação da água, intercâmbio mediúnico, estudo e divulgação da doutrina. São as práticas espíritas em relação às coisas espirituais. São essas. Naturalmente que o pessoal fala da caridade. Claro, a caridade é uma aplicação, é o amor em ação. É uma virtude. Nós chegamos, fé, esperança e caridade. A fé é o conhecimento espiritual, que nos dá a esperança da continuidade da vida e de que os nossos atos terão justiça. E finalmente, nós temos a caridade como o caminho, o modo de proceder para alcançarmos situações melhores, não é? As práticas espíritas se caracterizam por 3 pontos. Simplicidade. Não precisa de nada rebuscado, difícil, complicado. Aquilo que é de Deus para com os seus filhos é direto, é simples. Qualquer criatura pode fazer. Não depende de grandes estudos, absolutamente. Simplicidade. O que age é o pensamento à vontade.
Então não precisa fórmula, não precisa gestos especiais, não precisa nada exterior. É a criatura e o Criador. A criatura, com suas faculdades, já tem toda a possibilidade de se ligar ao seu Criador. Claro que se alguém gosta de certa atitude exterior, nós não vamos absolutamente criticar, ridicularizar. Cada pessoa expressa ao seu modo, mas à luz da doutrina espírita, nós não precisamos de nada, é tudo simples. A prática espírita é simples, ela é sincera. É simples, mas é sincera. Não pode ser fingida. Senão, não haverá impulso real. Nós queremos orar. E nós então fazemos uma cara de piedade e falamos palavras bonitas. Isso não é orar. Orar é elevar o pensamento ao Criador, ao alto, ao mundo espiritual superior, buscando essa comunhão. Você faz isso sem palavras. Você faz isso sem nenhuma atitude exterior. De novo dizemos, não criticamos quem precisa, quem gosta, quem faz. Há pessoas que se ajoelham para demonstrar humildade. Tudo bem, são modos que as pessoas têm, mas à luz da doutrina espírita, nós sabemos que nós vamos fazer isto com sinceridade. Se não sentirmos, se não usarmos a vontade, não acionamos as leis divinas. Os fluidos estão ao nosso redor, mas continuam paradinhos se nós não vibramos, se nós não pensamos e não sentimos. Se nós não elevamos o pensamento, não atingimos contato com as esferas superiores, com as correntes de energia universais. Não alcançamos. É preciso que seja sincero, para valer, de verdade, não de aparência. E buscando o bem. À luz do Espiritismo, não se pratica o mal. Nós somos imperfeitos ainda. Não agimos sempre certo. Mas uma prática espírita, se estamos procurando esta ligação com Deus, estamos querendo cultuar a Deus, queremos cultivar nossas faculdades espirituais, nós sempre faremos buscando o bem e não o mal. Por que não, hein? Não foi isso que Jesus nos ensinou. Não foi isso que Jesus nos ensinou. Não foi isso que Jesus ensinou, mas e daí? Nós temos que seguir Jesus. Que tem os princípios da doutrina espírita? A lei de ação e reação, a cada um segundo suas obras. O espírita pode não ser perfeito, mas burro ele não é. Não, nós estamos ficando inteligentes, estamos entendendo como a coisa funciona. E como é que nós podemos querer cultivar as nossas faculdades espirituais, acionar forças espirituais para fazer algo mal? Não dá certo, volta para nós. Há consequências desagradáveis, prejudiciais. Então não podemos. Não é que nós sejamos mais perfeitos do que os outros, mas nós estamos um pouquinho mais esclarecidos como é que a coisa funciona. Nós não podemos pedir a Deus, meu Deus, me beneficia, e aquela pessoa, afasta do meu caminho, viu Deus, porque olha o que ela está fazendo. Não podemos. Nós sabemos o amor de Deus, nós sabemos como Deus é igual para todos, e nós sabemos daquilo que estamos produzindo, e queremos produzir o bem para receber o bem. Ponto. Então não podemos fazer o mal. Prática espírita só buscando o bem. Não há bem. Se outros aplicam buscando o mal, prejudicar alguém para se sair bem, isto não é da doutrina espírita, não é do entendimento espírita, não é? Isso. Então, uma coisa que a gente deveria pensar, à luz da doutrina espírita, já que há simplicidade, naturalidade, nós deveríamos evitar práticas que são meras crendices, superstições ou exterioridade desnecessária. Então nós vamos ver o que é que o Espiritismo não adota. Quando me convidavam, ultimamente não tem me convidado não, mas me convidaram muitas vezes para falar
do que é o Espiritismo. Em faculdade, inclusive, que tem aquele estudo das religiões, não é? Quando era para falar sobre o Espiritismo, eles me pediam para ir lá e dizer. Então, até essa primeira parte deste livro, Espiritismo, a Doutrina e o Movimento, muita coisa do que estamos falando aqui nós temos neste livro. Deu um livrinho, a metade do livro saiu desse trabalho que a gente apresentava lá, não é? O que é o Espiritismo? Espiritismo, a Doutrina e o Movimento. E quando eu falava de uma série de coisas, dizendo que não era o Espiritismo, que o Espiritismo não adotava, o pessoal ficava intrigado, porque eles pensavam que isso tudo era Espiritismo. E a gente demonstrava que não era. Aí depois, então, a gente ia dizer o que era realmente o Espiritismo. Então vamos lá. O que o Espiritismo não adota? Exorcismo. Oração e cerimônia religiosa para afastar de alguém maus espíritos ou demônios. Mas vocês espíritas conseguem afastar os maus espíritos? Não conseguem? Vocês não fazem isso? Pera lá. Nós não fazemos nenhuma oração e cerimônia religiosa. Nós fazemos um diálogo com os espíritos. Espírito é gente. Por que aquele espírito está tão bravo contra alguém? Como é que ele se sente? Ele pode melhorar, ele pode ser esclarecido. Aquela situação não é boa para ele. Então a gente vai lá como quem aparta uma briga. A gente vai lá, orienta de um lado, orienta do outro para o bem, e daí a pouco eles se libertam. E cada um segue o seu caminho. Então nós não temos o vade retro Satanás. Nós não temos essa ideia. São seres como nós, filhos de Deus. E a lei é de amor, da mesma maneira. Não temos o afastamento brusco. No Evangelho a gente lê que Jesus fez o afastamento de espíritos e os seus apóstolos também. Mas lá não está escrito que ele dizia vade retro Satanás. Jesus dialogava com os espíritos. Como é teu nome? Legião, porque somos muitos. Então Jesus dialogava com eles. Ele realmente conseguia fazer o afastamento com a autoridade moral, com seus fluidos bons, evitando danos maiores, não é, entre eles, mas absolutamente não era o afastar dos maus, deixando os outros bons. Será que nós somos tão bonzinhos? Por que esse espírito se apegou a nós? E tem raiva e tem mágoa de nós? Nós já vivemos antes, às vezes fizemos alguma coisa, às vezes na presente encarnação mesmo. Então nós não somos as vítimas inocentes e eles os terríveis obsessores. Nós estamos aprendendo a vê-los também como nossos irmãos. Então não temos essas práticas de exorcismo, não temos não. Ritual, um conjunto de regras e cerimônias que se devem observar na prática de uma religião, nós também não temos. Nós temos ordem nos nossos trabalhos. Por exemplo, vocês repararam, ele fez a abertura do trabalho, fez uma saudação, leram uma página para acalmar os pensamentos e depois nós entramos com a aula. Bom, é uma organização, mas absolutamente não é obrigatório e não é um ritual. Se for o caso, nós podemos chegar e eu mesma digo assim, boa noite a todos, vamos começar a nossa aula. Pronto? É obrigatório aquilo tudo? Não. É que a gente viu que aquilo ajuda a acalmar os pensamentos, direcionar, não é? Dar oportunidade para um e para outro, a vibração final. Mas não há um ritual. Não é uma regra fixa. Se fizer diferente, não consegue a bênção de Deus. Se fizer diferente, está em pecado, transgrediu a lei. Não tem nada disso. É uma ação nossa sem ritual. Iniciação. Olha, vocês estão numa iniciação, mas não é nada como Kung Fu, não é? Não é nada com aquelas práticas difíceis, aqueles exercícios prolongados, aqueles testes pelos quais passavam. Nós chamamos de iniciação ao Espiritismo porque é o começo do conhecimento da doutrina espírita, só por isto. Mas não há preparações especiais para entrar nos mistérios da religião, não é? Absolutamente. Não há mistério nenhum. Apenas há algum desconhecimento de nossa parte, mas mistério não há. Paramentos.
Eu ia dizer para a Eline que a Eline não veio vestida apropriadamente para o nosso culto. Existe uma roupa especial? Não existe, não. Afinal de contas, tudo que é de Deus não depende de nada material. Não depende, não precisa. Há algumas casas espíritas que não têm esse esclarecimento. Às vezes eles colocam a roupa especial para os médiums. Dizem eles que é para destacar dos outros. Mas isso aí excita a vaidade, né? Estimula a vaidade. Pensa que e branco, né? É um avental branco. Por quê? Porque parece que isso é puro, não é? Como se a roupa branca cobrisse as impurezas espirituais que nós possamos ter, não é? Então não, nada de paramentos, vestes litúrgicas para executar as coisas do culto. Sacramento. Bom, na Igreja Católica, eles acham que alguns foram um sinal sagrado que Jesus instituiu e é para a salvação divina. Nós respeitamos, mas nós não acompanhamos porque não temos este entendimento. Para eles, por exemplo, da Igreja Católica, por que nós falamos tanto da Igreja Católica, não é? É porque é um curso de iniciação e a maioria de vocês vem da Igreja Católica. Então, nós precisamos fazer uma comparação, mas não é demérito. Outra coisa que sempre dizemos é que nós estamos agora, nesta encarnação, conhecendo o Espiritismo. Mas eu ainda nesta encarnação, eu fui da Igreja Católica, quando menina. E imagine na encarnação anterior. Muitos de nós já tiveram muitas experiências com a Igreja Católica, outras religiões também, mas com a Igreja Católica muitos de nós. Então, é possível que lá no passado nós tenhamos contribuído para divulgar todas estas coisas que hoje nós dizemos não precisa. Isso não está certo, não está correto. Nós estamos corrigindo o que ensinamos errado. Deus nos dá essa oportunidade. Se agora conseguimos entender, mas não menosprezamos e nem ficamos inimigos. Nós nos sentimos perfeitamente à vontade com todas as criaturas de todas as religiões. Porque a religião é uma estrutura humana. Nós precisamos ver o significado espiritual, não é? E muitas delas têm a verdade e o bem consigo. Então, tudo bem, não temos adversários, não. Mas fazemos a distinção, olha, porque nós não temos batismo, crisma, confissão, comunhão, ordem, casamento, extrema-unção. Vocês não vão encontrar isso no movimento espírita. E como vocês estão na iniciação do conhecimento, vocês precisam saber disso, que não temos sacramentos. Talismã. Também não temos talismãs, nem amuletos. O talismã é magia ativa, é para conseguir alguma coisa. Trevo de 4 folhas. Assegura sorte. O amuleto é para defender, é poder mágico passivo. Então, com esta figa, nada me acontece de mal. É para defender, enquanto que o talismã é para conquistar, não é? Dentinho, são objetos de devoção, 2 pequenos quadrados de pano bento, com orações escritas, escapulário, não é? Aquela tira de pano que de certas ordens, freiras e frades usam, não é? O breve escapulário, enfim, uma série de coisas. Nós não temos. Houve um grupo espírita que eles achavam que o trevo de 4 folhas, mas não era porque dava sorte, não. É porque simbolizava para eles 4 atitudes. Então eles acharam que o trevo de 4 folhas. Então eles tinham o trevo como distintivo. Mas logo o movimento espírita procurou falar que aquilo não estava certo, não. Porque as pessoas começavam a se apegar ao trevo como se o trevo fosse uma proteção. Tem gente que pega o retratinho de Emmanuel, não é? Que é uma gravura, é um desenho que fizeram. Então está lá, o Emmanuel. E a pessoa guarda aquilo na sua bolsa, no seu bolso, e diz, Emmanuel está comigo, então eu não vou sofrer. Que tolice! As suas ações é que definem. Naturalmente as pessoas se agarram ainda a muletinhas. Tudo bem, cada qual dentro do seu grau de evolução no que acredita, e nós temos que respeitar, como queremos que nos respeitem, não é?
Mas à luz da doutrina espírita não temos nada destas coisas. Nada nos dá segurança, senão a lei divina, o amor de Deus. É nele que nós cremos e é nele que nós confiamos. Nós sabemos que nada nos acontece que não esteja dentro das leis divinas, que não seja para o nosso progresso e o nosso bem. Mesmo as coisas horríveis. Elas são horríveis no que produzem, no livre-arbítrio das criaturas que fizeram, mas em tudo vai haver a nossa reação e o nosso progresso. Senão Deus não deixava acontecer. Se não fosse para produzir, ao final, uma experiência, um aprendizado, um desenvolvimento, Deus, que é amor e sabedoria, não deixaria acontecer, não é? A procissão, nós também não temos a procissão em filas, entoando preces, levando imagens, relíquias, para demonstrar devoção ou conseguir alguma bênção. Nós não temos. Mas lá em Salvador, na Bahia, Divaldo Franco, que é um grande espírita, ele tem feito já há vários anos a Passeata da Paz. E vão pessoas espíritas, não espíritas, fazem uma grande passeata pelas ruas da cidade. Olha lá, Divaldo Franco está fazendo procissão. Ele não está demonstrando devoção, nem procurando conseguir alguma bênção. Então o que é aquilo? Demonstração de cidadania. O espírita não pode fazer um movimento de cidadania? Claro que pode. Então é a Passeata da Paz. Não é uma procissão religiosa, não é? Falo isso porque de repente alguém fica sabendo e vai querer dizer que o Divaldo está fazendo procissão. Línguas exóticas, heteróclitas, não é? Nós temos que ter a comunicação espiritual numa língua que todo mundo possa entender, como nos diz o apóstolo Paulo. Não usamos alucinógenos, drogas, não pode. Ao nosso cultivo das coisas espirituais, nós queremos estar lúcidos, equilibrados, viver o melhor de nós. E nós não vamos então entrar em estados artificiais, desequilibrados, pensando que isso é religiosidade ou é manifestação espiritual. Não usamos nada destas coisas em nossos cultos, não é? A qual espiritismo vocês estão se dedicando agora? Estão começando a participar? É o alto ou o baixo espiritismo? É espiritismo só, nem alto nem baixo. O povo que não entende quer fazer uma distinção. Alto espiritismo, é o pessoal que estuda, o pessoal que faz a prática do bem. Baixo espiritismo é aquele que lida com espíritos ruins e faz coisas erradas para os outros. Isso é o povo que fala, mas em verdade não. Espiritismo só, nem alto nem baixo. Espiritismo de mesa, espiritismo de terreiro. Por quê? Porque na casa espírita, geralmente o pessoal se reúne ao redor de uma mesa, e enquanto que na Umbanda eles faziam no terreiro, ao ar livre. Então o povo observava isso e dizia, o seu espiritismo é de terreiro ou é de mesa? Mas em verdade, espiritismo é espiritismo, não é nem uma coisa nem outra, não é? Então evitemos falar assim, só há um espiritismo. E nós não estamos sendo intolerantes, não. Quem é que criou a palavra espiritismo? Kardec. Está lá na abertura de O Livro dos Espíritos. Coisas novas precisam de palavras novas. É uma doutrina nova, é uma doutrina espiritualista, mas não é como toda doutrina espiritualista, é específica. Então precisa um nome, ele criou o nome, Espiritismo. Então o Espiritismo é essa doutrina que os Espíritos revelaram e que Allan Kardec codificou, é o nome dela. Não se pode pegar o nome de Espiritismo e dar para outro tipo de atividade ou de entendimento, não é? Não se deve dar mais importância ao fenômeno mediúnico que à doutrina. Mas a mediunidade é tão importante, mas ela é um só dos princípios da doutrina espírita. Deus, o Espírito, a imortalidade, o intercâmbio mediúnico, a evolução, reencarnação, pluralidade dos mundos habitados. Mediunidade é um só. Mediunidade não é o espiritismo totalmente. É um
um dos princípios em que ele se fundamenta. Então não podemos dar o destaque à mediunidade como se fosse tudo. Não é. Em Espiritismo, não é. Espiritismo é mais do que mediunismo, é estudo, trabalho, vivência cristã para nos levar à evolução. E aí nós chegamos àquilo que Kardec colocou como definição do verdadeiro espírita. Alguns já sabem, é bom a gente conhecer. Reconhece-se o verdadeiro espírita como? Por quê? Pela sua transformação moral. Olha, nós entendemos. Isto não é bom, isto me atrapalha, isto traz consequências desagradáveis. Então eu me esforço para me renovar moralmente, eu me transformo, não é? Não totalmente, que ainda não consigo, mas em relação a como eu era, eu agora tenho outro comportamento, não é? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Algumas pessoas dizem, sabe, eu não sou espírita, quem sou eu? Ainda estou querendo ser. Falsidade. Porque nós somos imperfeitos, mas somos espíritas. Nós somos os espíritas imperfeitos, que ainda não conseguem fazer tudo direitinho, mas que já entendem, aderem e querem seguir e se esforçam para isso, não é? Bem, verdadeiro centro espírita, então, qual seria? É aquele em que se vivencia a doutrina, tal como aqui ficou tão claramente definida. Mas vocês vão encontrar, às vezes, casas espíritas que não agem perfeitamente assim. Elas vão evoluir, vão se melhorar também. Quem entende realmente doutrina espírita não fica somente na prática mediúnica ou na busca do passe, da cura, do fenômeno, mas procura melhorar-se e ajudar os outros a se melhorarem. E quem realiza práticas em nome do Espiritismo, procura fazê-las autênticas, simples, sem exterioridades, sinceras, baseadas na verdade e buscando o bem, o cumprimento das leis divinas. Eu me adiantei um pouco no horário, mas se quiserem fazer alguma pergunta, estaremos ainda à disposição. Esta eu não disse que ia ser uma aula meio teórica, mas precisamos dela também, não é? Para nos focarmos. Alguma pergunta? Dona Terezinha, no caso do estudo espírita, todos podem ser médiuns ou não? Kardec diz no Livro dos Médiuns que todos nós percebemos a influência dos espíritos, todos nós sentimos, porque nós somos seres espirituais, então nós estamos sempre em relação com espíritos, encarnados ou não. São dois mundos que se interpenetram, o plano espiritual e o plano dos encarnados. Mas pelo pensamento, pelas emanações fluídicas, nós estamos no mesmo ambiente. É que nós, através dos sentidos, estamos canalizados para a vida corpórea. Mas, em verdade, nós nunca saímos do plano espiritual também. A gente não vai perder o corpo para ir para o plano espiritual. A gente já está vivendo a vida espiritual. Então, nesse sentido, nós todos sentimos um pouco a influência dos espíritos. Mas não chamamos especificamente todas as pessoas de médiums. Por quê? Porque precisa apresentar fenômenos regulares, intensos, reiterados. Então a gente diz, essa pessoa é médium. Então de vez em quando nós podemos ver espírito numa ocasião. Eu vi por 2 vezes só na vida, mas já me valeu para eu acreditar que os médiums vêm. A gente é de Santo Tomé, né? Então a gente precisa alguma coisinha ver ou sentir para a gente saber que os médiums vêm, que é uma realidade. Então nós vemos, às vezes, recebemos algum pensamento telepaticamente, às vezes. Mas a pessoa que é médium, e que então a gente diz assim, mediunidade ostensiva. Porque a mediunidade oculta todos temos, mas a ostensiva é para aqueles que geralmente são esses que chamamos de médiums. Eles servem para fazer um intercâmbio de modo declarado, ostensivo. Então, interessante,
na iniciação. Mas como nós viemos do mundo espiritual, a gente já não tem informação de lá como espírito. Não, nem sempre. Nós temos como espírito, mas não como espírita. Então, como espírito, estando do lado de lá, nós podemos ter conhecimento da vida imortal, da comunicação entre nós, podemos ter até ideias da reencarnação, mas quando a gente encarna, o cérebro é novo, não tem registro. É preciso que o espírito tenha muita profundidade, muita vivência destas realidades para que ele transcenda o novo corpo e consiga ter em si aquela noção, aquele entendimento da vida espiritual. A maioria das pessoas, ela se apaga e vem então os estímulos exteriores para fazer um novo registro. Só que no nosso meio nós temos registros errados. Nós recebemos a ideia, morreu, acabou. Ou então recebemos a ideia, morreu, vai para o céu ou vai para o inferno. E nós começamos a cultivar dessa maneira, fazemos essa bagagem. Certo? Mas quando a gente se identifica, por exemplo, tudo que a gente aprende parece ser familiar? Certamente porque corresponde ao nosso íntimo. Corresponde. Porque quando não corresponde, a pessoa tem dificuldade de aceitar, não é? Tem dificuldade maior para aceitar. Kardec fala que para aceitar a realidade da vida espiritual, a pessoa precisa ter uma certa maturidade do senso moral. Veja que ele não fala de instrução, de cultura. Há pessoas muito cultas, muito desenvolvidas, mas que não conseguem aceitar, entender a realidade da vida espiritual e a continuidade além. Falta-lhes a maturidade do senso moral. Eles têm um intelecto, às vezes desenvolvido, mas moralmente, o aspecto moral do espírito ainda não está desenvolvido o suficiente. Tem também isso, não é? Porque muitos espíritos estão do lado de lá, a gente dialoga com os espíritos, através dos médiuns. Então um espírito não está nem percebendo onde ele se encontra, o que é que aconteceu com ele. Ele vive uma ideia fixa, como quem está assim num pesadelo, num sonho. Ele não vive a realidade verdadeira, ele vive o que está influenciando para ele, aquilo que ele está mentalizando. É preciso que a gente tire ele dessa situação. E aí ele vai retomar consciência. Nem todo espírito também já viveu se interessando por coisas espirituais, já cultivou esse conhecimento. Então, mesmo estando do lado de lá, ele sabe coisas basiquinhas, mas ele não se aprofunda nos conhecimentos. Os espíritos não têm a mesma evolução. Então não é porque é espírito que sabe as coisas espirituais. Ele sabe dentro do limite dele. Deixa eu perguntar uma coisa que está na Bíblia, na última ceia. Sim. A senhora já falou isso em outras aulas, mas ainda eu acho que, como está na Bíblia, eu não sei se ele falou, está lá escrito. Sim. E diz, fazer isso na distribuição do pão. Em memória de mim. E do vinho, né? Sim. Em memória de mim. Fazer isso. Certo. Bom, se ele falou fazer isso, nós não podemos fazer isso? Comer o pão e beber o vinho. Mas era isso que Jesus estava querendo? Mas ele falou para todos. Não, mas o que Jesus... Vamos entender Jesus, porque como oriental, Jesus tinha uma linguagem muito simbólica, né? Então Jesus procura demonstrar com coisas materiais e gestos ideias, para que eles possam entender. Então Jesus parte o pão e disse, comei, este é o meu corpo dado por vós. Mas que corpo que Jesus deu para nós? Ele deu a vida dele, ele encarnou entre nós. Ele viveu a vida dele por nós como alimento, pão, alimento da alma. A vida dele foi para nos alimentar.
certo? Para que entendêssemos o certo e o errado, para que tivéssemos convicção da imortalidade. Ele se doou, ele doou a vida dele. É o simbolismo do partir o pão e oferecer. Bom, o vinho, este é o sangue da nova aliança, porque eles tinham aliança com Jeová, é a velha aliança. A aliança feita com Deus através de Jesus é universal, é nova aliança, não é? Então, nesse caso, ele diz, esse é o sangue que eu derramo por vós pela nova aliança. Mas o sangue que Jesus deu é o sacrifício corpóreo, simplesmente. O vinho simbolizava a essência da vida. Vinho era a essência da vida, certo? Então ele disse, é o sangue, é o que eu derramo. Eu vim, derramei, vivi por vocês, me doei por vocês. Intenções de ideias, pão, alimento. Comam o que eu ensinei, o que eu vivi, o que eu exemplifiquei. E agora, a doação minha, este amor, o que eu passei para vocês, o ideal. Então, assimilem isso. Comer ou beber é assimilar. E as coisas são espirituais. Agora veja, depois que ele fala isso, ele diz assim, fazei isto em memória de mim. Como ele viveu, como ele ensinou, o que ele pregou, o que ele fez, é para fazer igual. Ou é para comer pão e beber vinho? Não é. Assim como eu vivi por vocês, me doei, dei a minha vida, façam isso em memória de mim. Porque se não fizessem, acabava o ideal do Cristo, morria. Como é que o ideal do Cristo chegou a nós? Porque os seus seguidores deram continuidade, repetiram os gestos de Jesus. O sentimento de amor, o passar das informações, o doar a própria vida. É nisso que eles passaram o ideal de Jesus para nós. O ideal de Jesus vive em cada um de nós. Não pode morrer esse ideal. Fazer isto em memória de mim, não deixem morrer. Não deixem morrer. Isso que eu ensinei para vocês, como eu vivi para vocês, não deixem morrer. E a outra coisa é sobre o animismo. No exorcismo, quando Jesus exorcizou aquela a obra de espírito, né? Ele dialogou com eles. Sim. Mas ele colocou eles aonde? Nos porcos. Eles pediram para Jesus. Não foi Jesus que mandou eles para lá. E por que os porcos? Os porcos têm muita semelhança com o corpo humano. Eram espíritos que viviam de vampirizar, necessitavam espíritos muito inferiores e que ainda como que vampirizam, se utilizam. Uma vez que eles foram afastados daquele homem, que eles vampirizavam, despedaçavam sua roupa, o levavam a morar entre os túmulos, não é? Uma vez que Jesus tinha autoridade para isso, eles não iam poder continuar, porque Jesus estava dando ajuda ao homem obsidiado, não é? Eles, se nos expulsas, manda-nos para aqueles porcos, porque eles poderiam utilizar. Só que, se está bem lembrado, a manada de porcos saiu em disparada e caiu no despenhadeiro. Por que será que os porcos se assustaram assim? Porque eles viram os espíritos, eles sentiram a horda atacando, né? E deu um estouro na manada, que nem viram onde que estavam indo, né? Certo? Então nós temos aí uma das poucas passagens, porque também existe isso. Nem todas as passagens nós entendemos tudo perfeitamente. E as traduções também não estão muito fiéis. Esse é o problema. Nós temos companheiros que conhecem os idiomas antigos e têm feito estudos. Um deles é Celestino Silva. Severino Celestino Silva, uma coisa assim. É um estudioso, né? Ele se debruçou. Tínhamos o Torres Pastorino, que foi da Igreja Católica, não é? E ele faz um estudo no livro dele, Sabedoria do Evangelho. Então, a gente vê traduções completamente erradas, mas principalmente uma.
No Velho Testamento tem a passagem que diz assim: porque eu, o teu Deus, sou Deus zeloso, que puno a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e a 4ª geração. Isso é um absurdo. É um absurdo. Porque Deus vai punir a maldade dos pais nos filhos. Que culpa tem os filhos? E na 3ª e na 4ª geração, até a 3ª e 4ª geração, o que tem o neto e o bisneto com o que fez o avô? É um absurdo, mas porque está traduzido errado. É na 3ª e na 4ª geração. Eu puno a maldade dos pais nos filhos, não é até, na 3ª e na 4ª. Por quê? Olha a lógica. O pai está errando. O filho não vai pagar por ele. É a 2ª geração. Pula ela. Mas na 3ª geração, este já pôde desencarnar e já voltou. Está reencarnado na 3ª geração ou na 4ª. E ele vai encontrar a resposta dos seus atos. As consequências dos seus atos. Então não vai até. Não. É a partir da... Na 3ª e na 4ª em diante. Então, coisas assim mal traduzidas nos dão uma ideia errada da lei divina. Existe um livro Cristianismo e Espiritismo, que é do Leon Denis. É extraordinário. Ele faz um estudo de uma porção destas coisas que atrapalham o entendimento. Por isso que nós dissemos que o Espiritismo revive e restaura o cristianismo. Jesus não poderia dizer coisas erradas e absurdas. Não podemos entender dessa maneira, não é? Então é a nossa ignorância que não entendeu ou deturparam. Eles deturparam por ignorância e às vezes deturparam por má fé. Há certas passagens que, se eles deixarem, é um problema para eles. As outras religiões, baseadas em certos conceitos, não é? Então tem que tirar. Por exemplo, eu já vi uma Bíblia na qual não tem aquela passagem quando Jesus está falando sobre João Batista ser a reencarnação de Elias, não é? Tem um trechinho que diz assim: então os discípulos compreenderam que ele lhes falara de João Batista. Conforme a Bíblia, já tiraram isso. Já tiraram. Porque a confirmação da reencarnação, como é que pode? Mas a verdade é a verdade. Então, se agora, no nosso presente século, mudam, imagine o que mudaram antes. E às vezes não faziam maldade. É como ainda hoje algumas pessoas pensam que mudando alguma coisa ou dominando alguma coisa que elas estão fazendo bem. Elas pensam, é melhor assim, porque assim fica certo, assim evita isso. E elas estão enganadas. Mas às vezes não estão fazendo por mal, não querem prejudicar. Porque naquela época o espiritismo ainda não era evidenciado. Então, as passagens que falam de reencarnação, que existem no Velho Testamento e no Novo Testamento, não é? Ainda não existia a doutrina. Não, não. Então podia se falar. Podia, mas quando começou, em 1857, o conhecimento, aí o pessoal tomou mais cuidado, não é? Então aquelas Bíblias bem antigas, às vezes são melhores. Bem velhinha, bem antiga. Sim. Por exemplo, você diz aí, como está escrito, você reconhece o verdadeiro espírito pelas transformações morais que ele ocasiona em si mesmo. E a gente sabe que nós estamos aqui na Terra para progredir moralmente. Sim. Certo? Então, agora, uma pessoa que vem à Terra e se preocupa consigo, ela se preocupa em se melhorar, domar as suas paixões, os seus maus instintos. Agora, o tempo em que ela faz isso consigo, ela deixa fora da caridade uma salvação. O tempo que uma pessoa pensa em si, como que ela pode pensar no outro? Então, o tempo que ela se dedica para se melhorar, ela não faz algo pelo próximo. E se ela faz uma... Imagine. Como ela pode ter... Você está um pouquinho enganado, porque é tudo junto. Por exemplo, para eu me melhorar,
eu tenho que compreender o próximo. Porque para eu me melhorar, eu preciso aprender como são as pessoas, o que sentem, o que pensam, como eu devo falar, como devo tratar, como eu gostaria que fosse tratado. Amar o próximo como a si mesmo. Eu tenho que aprender isso. Se eu sou espírita, eu estou entendendo. Eu tenho que entender a pessoa, então eu tenho que pensar no próximo. Eu não posso ser feliz e me desenvolver isoladamente. Nós somos seres sociais, nós evoluímos em grupo, nós evoluímos no contato. Se eu me isolar e eu penso em mim, quer dizer, não quero errar, não quero ver nada errado, não quero fazer nada errado, então eu me isolo. Eu não realizei minha tarefa, porque Deus não cria nada inútil, e se nos criou foi para sermos úteis. Mas é algo assim, o tempo que eu dedico para ajudar outras pessoas, eu estou usando todas as minhas qualidades e as capacidades. Não, é tudo junto. Se eu estou pensando em ajudar ao próximo, eu estou pensando em ajudar o próximo. Na hora em que eu quero ajudar o próximo, eu estou me desenvolvendo. Como é isso? Por que precisa? O que posso fazer? Eu estou aprendendo. No exercício do amor ao próximo, eu estou me desenvolvendo. Não tem como. Você não pode fazer uma coisa e outra separado. A vida é um todo. E você evolui nesse contato. Você está querendo o seu bem, mas para encontrar o seu bem, você precisa abrir para o semelhante, conseguir fazer coisas e crescer. Por exemplo, um exemplo mais fácil. Certa vez, numa reunião, uma senhora disse: eu tive um filho, e esse filho eu não entendia, eu queria dar leitinho, ele passava mal. Eu dava qualquer coisinha, ele passava mal. Era um sofrimento para mim, uma criancinha diferente, porque eu não podia dar alimentação comum porque ele passava mal. Aí o médico me explicou que algumas crianças são alérgicas a um tipo de alimentação e precisam outra, não pode ter o leite. Mas eu não sabia o que fazer para alimentar uma criança que não toma leite. Aí eu tive que aprender com outras mães que sabiam como fazia, tinham receitas e tudo mais. E ela se desenvolveu. Ela aprendeu algo mais naquela dificuldade. E por causa do filho, ela aprendeu algo mais de alimentação humana. Depois ela ajudava até outras mães. Isso é um exemplozinho. Mas em tudo, você às vezes, quando você lida com alguém, você lidou porque você sentiu. E você viu uma reação da pessoa, você não esperava. Por quê? Por que a pessoa reagiu assim? Ué, o que foi que eu fiz? Como é a pessoa? Por que ela reage? Se você consegue isso, você se desenvolve, você aprende a viver e beneficia os outros. Esse é o plano divino. Cada um de nós é elemento de ação e ao mesmo tempo tem o salário. O salário espiritual é da ação que você desenvolve. A alavanca é do próximo, que é ele que vai estimular o nosso processo. Isso, André Luiz diz assim: você é o desejo de seguir para Deus, mas entre Deus e você, o próximo é a ponte. Você acredita que, por exemplo, eu tive uma interação, aí que eu observei, naturalmente eu vou pensar sobre aquilo, ver o que eu preciso, a lição que eu tenho daquilo. Certo, porque o que você aprende ali vai servir para todas as pessoas com quem você se relaciona. Agora, o tempo que eu gastar pensando e tentando ser como um filósofo, o tempo que ele gasta pensando, ele não está perdendo o tempo que ele poderia estar. Não pense assim. É amar ao próximo como a si mesmo. Você tem que amar o próximo, mas tem que amar a si mesmo. Você tem que saber inteligentemente dosar. Quanto tempo você pensa para você e quanto tempo você age. Você não pode ficar só pensando. É mais ou menos esse equilíbrio, porque como a gente aprende que a vida é uma passagem tão rápida. Escuta, a vida é uma passagem rápida na carne, mas imortais nós somos. Porque a gente está aqui com a consciência que a gente fala, até eu conseguir essa consciência de novo na próxima, deixa eu aproveitar essa aqui no máximo. Não, a gente faz o melhor que a gente pode. Agora, o conhecimento espiritual você não perde.
ele não fica assim detalhado como nós vemos numa matéria que você estudou, aqueles princípios, não fica assim, mas ele fica como um todo, a essência do conhecimento fica com você. Uma criança nasce numa família em que eles gostam de beber, é hábito, mas aquela criança não gosta de beber, e ela acha feio como eles ficam quando bebem. De onde que ela tirou isso? Da encarnação anterior, na qual ela teve experiências dolorosas, batalhou para sair, ela viu em si mesma como é que acontece, e agora aquele conhecimento nela não deixa ela assimilar mais dos outros. Aquele conhecimento que ela realmente adquiriu, ela não volta atrás. Agora, se ela não tem uma convicção, ela pode acompanhar o movimento para cá, para lá, mas quando a pessoa viveu algo, sentiu, entendeu, consolidou, isso não volta atrás. Então, se você, por exemplo, tiver tido uma experiência na qual você viu que a desonestidade te levou por caminhos horrorosos, às vezes você ficou em trevas, você teve encarnação de resgate e tudo, esse conhecimento está com você, e você é daquele tipo de pessoa que diz assim: nem um tostão se não for meu. As outras não entendem, que bobagem, ninguém está vendo, mas você não faz, porque o que você experimentou e viveu está com você. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, nos liberta dos erros. Só uma coisa, o que você diz sobre aquela coisa de abnegação você sacrificar por outra pessoa? Porque eu não concordo com isso não. Mas vai falar com o espírito, eles sofrem por outra pessoa. Que é aquela questão, eles deixam a sua felicidade. Será que você vai ser pai? Quando você for pai, você dá a sua felicidade pela do seu filho. Amor é isso, a abnegação vem do compreensão e do amor. Claro que você não pode se anular por causa dos outros, porque se anular não beneficia nem você nem ao outro. Mas o doar-se por amor, por querer, por exemplo, a mãe, se ela tem um pedacinho de pão e ela tem um filho que está faminto, ela diz: come, filhinho, e ela passa fome. E ela faz isso conscientemente e sem dor e sem problema. Certo? Porque ela compreende a necessidade do filho, que não sabe por si se alimentar, ela tem a capacidade de pôr, ela doa para o filho. Agora, quando a gente não tem isso, não é? Dois irmãos, não come o meu pedaço não, esse aqui é meu, sou como o meu e como o seu. Porque não há aquele sentido de amor, de doação. Em algumas pessoas já existe. Então, a pessoa, às vezes, a abnegação dela é uma coisa que você não consegue compreender porque você não está no grau de experiência que ela teve. Por isso nós somos muito diferentes e não podemos julgar. Nós não podemos julgar. Podemos procurar analisar, dizer que interessante, eu não penso assim, você tem razão. Eu não penso assim, não entendo dessa maneira. Tudo bem. Mas julgar, condenar, nós não podemos. Porque nós não conhecemos tudo que a pessoa viveu, nem tudo que ela passou. Então não dá para julgar. Quando a senhora, agora da mãe para o filho, o amor é intenso. E a mãe que joga o filho fora? Algumas pessoas estão na espécie humana, mas ainda estão na escala instintiva, egoísta. Então a pessoa, diante da vida, dificuldades, ela está se sentindo já sofredora, não sabe como resolver os seus problemas. Ela teve um relacionamento que ela nem sabe às vezes se prevenir para não ter um filho. E lá veio a criança, e o que vai acontecer comigo? Eu não entendo. Se ela não tem ainda um sentimento desenvolvido, ela só pensa nela, é o egoísmo que vai mandar.
Então, por causa desse egoísmo, ela faz coisas que nos parecem cruéis, mas ela não viu a crueldade. Ela está dentro de uma ideia fixa. Eu vou sofrer, não posso, como que eu faço? Preciso me defender, certo? Então ela não tem inteligência desenvolvida para entender estas coisas. Na escala animal, às vezes o pessoal decanta muito o amor materno, né? Que a leoa defende sua cria. Mas eu acho que de repente tem lá uma leoa que mata o seu filho. Eu vi canarinhas jogando fora os filhotinhos de ninho, desalmadas. Não, são ainda criaturas, tanto na escala animal quanto na escala humana, que não desenvolveram certas qualidades. Agora, é horrível para nós. O índio antropófago comia o adversário porque ele queria comer a valentia do adversário. Ele achava que ele comendo o adversário valente, né? O covarde não, mas o valente, ele comia a valentia também, ficava mais valente. Ignorância. Então, ignorância, egoísmo, vaidade, ambição nos levam a fazer coisas que não condizem com aquela pessoa que é um cristão. A lei do cristão é o amor ao próximo, a Deus e ao próximo como a si mesmo. Ele não pode fazer estas coisas. Vamos dizer que seja uma mãe que não tem muito instinto materno, mas ela tem a consciência já evoluída. É uma criança, é um ser, é um filho de Deus, é meu irmão. Ela não vai fazer isso. Mas essa pessoa não tem. Porque nós já estamos, às vezes, na espécie humana, mas nós estamos saindo da escala animal. Alguns estão saindo da escala animal. Estão na espécie humana, mas não têm a desenvoltura toda de alguém. Sem contar ainda as infiltrações espirituais que alguém possa sofrer. Porque algumas pessoas são obsidiadas, dominadas por maus espíritos, que querem vê-la sofrer e às vezes anular a existência do outro. Como é que nós vamos julgar? O que a gente pode dizer é apenas dizer, olha, que coisa não é normal, isso não é bom. Sim, mas julgar não dá para julgar, não. É por isso que muitos caem no arrependimento, né? Depois que aconteceu, nossa, não é? Tem um problema, por exemplo, aquela rejeição que algumas mães têm um filho, elas são ótimas. Elas têm um filho e elas não podem nem ver a criança. Então eles dizem que é um problema psicológico, pós-parto, não sei o quê. Às vezes eu fico pensando, e se for um espírito adversário, e a mãe está sentindo que o espírito é adversário? Também, como é que a gente pode julgar? Certo? Não julgueis para não seres julgados. Agora façamos tudo quanto quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles. É recomendação de Jesus, porque nisso está toda a lei. Você não pode ficar pensando, eu quero ter uma faculdade, eu quero isto, eu quero aquilo, eu. Você pensa que está se cuidando, se defendendo? Você está se prejudicando. Você está se bitolando, você está se limitando. Agora, não seja capacho dos outros. Não é bom para eles fazerem você de capacho, e nem para você ser um capacho. Não há bem. Não é bom você deixar que as pessoas lhe maltratem, porque a pessoa está errando e você não está sendo beneficiado. Mas se a pessoa não tem uma certa compreensão e você está numa família, e para que haja paz na família e possa haver continuidade, você compreende a pessoa, sabe da deficiência dela, e você às vezes suporta alguma coisa e não causa problema na família para a família seguir adiante. Isso é meritório. Isso é ação inteligente, não é boba. Não é se deixar dominar, certo? É que você tem um propósito maior. Você não está vendo só ele e eu, você está vendo muito mais coisa. Então, quando a
não briga para não afetar o resto, a gente está certo. Está. Não só passivamente. Continue com um modo de agir e de exemplificar, e às vezes você põe um pequeno basta. Quer dizer, você não vai ficar sofrendo a vida inteira. Olha, viver é uma arte. É uma ciência, é uma arte. É difícil, mas é aí que a gente cresce. Muita ciência, às vezes, a gente quer. Sim, e eu acho isso normal. Porque o que nós queremos? Nós queremos dizer de nós mesmos que nós somos perfeitos? Não somos. Então, às vezes, a gente vai ter uma reação. Tem uma quadrinha que diz assim: da ternura e do carinho, se devoto, não escravo. Eu bonzinho, tu bonzinho, quem educa o potro bravo? Às vezes na família, às vezes você é a pessoa que tem a autoridade. E você, sem causar grande briga, você põe, certo? A sua atitude, o seu modo, põe algum limite na coisa. Então vai variar muito. Gente, isso, a lição de vida eu estou aprendendo também. Mas eu posso dizer uma coisa. Toda vez que eu me exaltei, que eu me impacientei, que eu não agi com sabedoria, eu me encrenquei. Não fiquei bem. Mas é verdade. Não fiquei bem. Às vezes por fora até ganhei, mas por dentro eu não fiquei bem. E toda vez que eu suportei por alguma razão, que eu superei, que eu segui adiante, eu não tenho queixa nenhuma. Eu olho para trás e diz, valeu a pena. Então é isso que eu estou aprendendo na vida. Obrigada a vocês, né? Obrigada. Então, tá.